Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Chama Updates, o podcast da nossa newsletter semanal do Chama Clínica. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar de um tema que revolucionou o tratamento do AVC isquêmico, a trombectomia mecânica. Esse tratamento, que ganhou evidências robustas mesmo a partir de 2015, transformou o prognóstico de pacientes com AVC. Mas apesar dos benefícios claros, ainda existem barreiras na aplicação prática dessa terapia. Hoje vamos explorar o Down Trial, um estudo que mudou os rumos da neurologia. Então já ajusta aí seu volume, pega seu café sem açúcar e vem com a gente porque esse episódio está cheio de conteúdo essencial. A trombectomia mecânica é uma das principais terapias de recanalização de fase aguda no AVC isquêmico. O impacto dela é tão significativo que o NNT para alguns grupos chega a números impressionantes, mas a realidade de aplicação dessa terapia ainda está longe do ideal. No Brasil, por exemplo, a incorporação da trombectomia no SUS só aconteceu em 2021, após o ensaio clínico brasileiro Resilient. E em países como o Reino Unido, apenas 3% dos pacientes elegíveis recebem esse tratamento. É nesse contexto que o Down Trial se destaca, trazendo evidências para pacientes com maior janela terapêutica. Vamos aos detalhes. O Down Trial foi um estudo randomizado, multicêntrico, realizado em centros de excelência em trombectomia ao redor do mundo. Ele comparou trombectomia mecânica associada à terapia médica padrão com terapia médica isolada em pacientes com AVC isquêmico agudo. Os critérios de inclusão foram uma idade maior ou igual a 18 anos, última vez visto normal entre 6 a 24 horas, NIH de maior ou igual a 10, volume de infarto variando conforme idade e gravidade do déficit clínico. Exclusão: pacientes com hemorragia intracraniana, grandes infartos, ou seja, área de infarto maior que 1/3 do território MCA, ou condições como hipertensão grave não controlada. A intervenção foi trombectomia mecânica com o dispositivo Trevo, associada à terapia médica padrão. Já o controle, apenas terapia médica padrão, seguindo diretrizes internacionais de cada região. Vamos aos números. No desfecho primário, ou seja, independência funcional em 90 dias, nós tivemos um resultado de 49% no grupo trombectomia versus 13% no grupo controle, um NNT de 3. Já de desfecho secundário, melhora precoce no NIH de 48% versus 19%. Recanalização em 24 horas de 77% versus 39%. Redução significativa no volume do infarto. Já os nossos desfechos de segurança, nós tivemos taxas de hemorragia intracraniana sintomática semelhantes, 6% versus 3%, e complicações relacionadas ao procedimento em 7% dos casos. Os resultados do Down Trial são impressionantes, mas trazem algumas reflexões importantes. De pontos positivos, a gente tem que, primeiro, randomização e avaliação por centros especializados, que garantiram resultados robustos. Segundo, uso de critérios clínicos e de imagem avançados para selecionar os pacientes. Terceiro, evidências que ampliam a janela terapêutica de 6 para até 24 horas. Já de pontos negativos, o estudo foi patrocinado pela indústria e utilizou apenas um dispositivo específico, Trevo. Além disso, os pacientes incluídos tinham, em média, volumes de infarto pequenos, o que pode limitar a aplicabilidade em casos mais graves. E, por último, o contexto de centros de excelência pode não refletir a realidade de locais com menos recursos. Mesmo com todas essas limitações, o Down Trial consolidou a trombectomia mecânica como uma opção indispensável no manejo do AVC isquêmico. No entanto, ainda precisamos de mais estudos para validar esses resultados em populações mais amplas. E antes de seguir para as próximas partes, uma pausa para falar do nosso patrocinador, a Nuvi. Se você acha que preencher prontuários, emitir receitas é uma tarefa cansativa, a Nuvi pode transformar sua rotina. Com tecnologia de inteligência artificial, ela permite gerar documentos por comando de voz, prontuários, receitas e pedidos de exame em segundos, assinar digitalmente com certificados como Vidas e
Bird e acessar tudo de forma segura pelo app web ou extensão do Chrome. E o melhor, você pode testar gratuitamente com 10 transcrições por mês. E quer saber um pouquinho mais? A gente fez um episódio exclusivo com o CEO e um dos fundadores da Nuve, onde ele explica direitinho para a gente a ideia, a solução e tudo do aplicativo. Vale a pena conferir. Quadro Exame da Semana. Hoje a gente trouxe uma angiotomografia de crânio, mostrando uma falha de enchimento na artéria cerebral média direita, indicando trombose. Esses achados reforçam a importância da avaliação rápida e precisa no manejo do AVC. A análise completa, você já sabe, está lá na nossa newsletter escrita. E a imagem está lá no nosso Instagram, caso você queira conferir. E, caso você não tenha percebido, está meio que tudo conectado essa semana. Não só essa semana, mas nas outras também. Essa semana a gente soltou, segunda-feira, um caso clínico, tanto no YouTube quanto no Instagram. Uma discussão, uma passagem de caso para você conseguir melhorar o script de doença, pegar alguns insights. A gente também vai soltar na quarta-feira o nosso podcast AVC em 30 minutos. Hoje, a newsletter que analisa um artigo sobre AVC. Ou seja, gente, o que tem rolando nesse feed é conteúdo ultimamente. Ao contrário de uma hater que falou que a gente estava sem assunto. Atenção, chaminha, para as oportunidades da semana. Nossa parceria com Pontua Med está cheia de novidades. No dia 29, temos bolsa de extensão no programa de saúde de crianças com distúrbios gastrointestinais no UFMG. Já no dia 31, bolsa no grupo de pesquisa em terapia gênica e neurodegeneração. No dia 1º de fevereiro, direção da Liga Acadêmica de Ortopedia e Medicina do Esporte. Já no dia 2, escola de verão em simulação realística, imperdível. Não dá para você reclamar de currículo mais, gente. A gente dá mastigadinho junto com Pontua, todas as oportunidades quentinhas, tanto para quem é de Minas quanto para quem é de São Paulo. O meu momento preferido, nosso quadro relaxante, tudo menos medicina. E eu tenho novidade. Agora, porque é o meu quadro preferido, estou soltando no meu Instagram também, toda semana, apenas as indicações do Tudo Menos Medicina. Não deixe de conferir, @MesserGabi. Bom, vamos às indicações. Podcast. Hoje a gente trouxe um podcast muito legal, chama O Paradoxo da Escolha. Uma reflexão sobre como o excesso de opções pode nos deixar mais insatisfeitos. Já parou para pensar sobre isso? É igual o streaming. Tipo, quando não existia Netflix, HBO, Disney, Prime, era mais fácil de escolher, porque existiam menos opções. E isso facilitava. O episódio fala justamente sobre isso. Ao mesmo tempo que a gente tem uma liberdade absurda atualmente, isso é muito legal. E essas escolhas infinitas geram angústia e ansiedade. Podem gerar, no caso. Para se entender direito, você vai ter que escutar o podcast. De livro, a gente trouxe um que chama Antes que o Café Esfrie. Gente, quem nunca entrou na pira de voltar no tempo? Esse livro fala um pouco sobre isso, mas de um jeito super autêntico, diferente dessa vibe ficção científica. E mais, o que você faria se você pudesse voltar em uma reflexão, assim. É uma história sensível, que mistura emoção e fantasia, e é um livro curtinho. Então, se você não tem muito costume, pode pegar, que a história vai te prender e você vai acabar em menos de uma semana. De aplicativo. Gente, eu recebo diariamente no meu Instagram pessoas mandando: como você edita essa foto? Que filtro é esse? Não é filtro, é um aplicativo, chama Dashcam. Ele deixa as fotos com aquele toque vintage. E não tem nada demais, é só literalmente tirar a foto pelo aplicativo deles e, bom, a foto fica lindinha. De filme, a gente vai indicar o Conclave. Esse filme tá quentinho, acabou de chegar no cinema. Fui ver literalmente esse final de semana. E é muito interessante. É um thriller, assim, sobre os bastidores da eleição de um novo Papa. E a filmagem é linda, o roteiro é interessante, te deixa preso. Gente, 2 horas passaram num piscar de olhos. Enfim, mensagens finais. Se você gostou desse episódio, já compartilha com os amigos, segue a gente no Instagram, assina a nossa newsletter, Criatura, no Substack, para você ter a versão completa. E lê um pouquinho também, ao invés de só escutar.
Bom, confere lá meu Instagram, no Tudo Menos Medicina. Estou aceitando indicações nos comentários, porque eventualmente meu repertório cultural vai acabar. E é isso. Me mandem aqui se vocês estão gostando, sugestões de artigos, sugestões de tema. Nos vemos no próximo episódio do Chama Updates. Até lá. Tchau!